Fala aí, galerinha do YouTube. São 21 semanas já de aula, hein? O negócio tá cansativo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui de língua inglesa é a aula de número 21 e está sendo destinada para os alunos da escola Sindicalista Antônio Inácio e também do Manuel Assis, daquelas turmas que eu sou professor de inglês. Está sendo divulgada essa aula aqui no dia 13 de outubro de 2020, 13 de 10 de 2020. Sejam muito bem-vindos e acompanhem aí na sequência dessa videoaula do que se trata a aula de hoje. Valeu! Pois muito bem, galera, vamos dar sequência aqui nossa aula. Na aula passada, nós havíamos iniciado, né, aqui com o verbo modal have to, não confundir com o verbo simples to have, que era o verbo ter ou possuir, né? O verbo modal have to, ou a expressão have to, dá a ideia de obrigação, de dever fazer algo, de ter que fazer algo no presente simples, mais um verbo secundário. Não foi isso que a gente começou a aula passada? Nós vimos a formação, vai nesse esquema aí, e nós vimos aí o início com exemplos na forma afirmativa. Na aula de hoje, nós iremos aqui para a aula de número 21, certo? Nós iremos aqui para a aula de número 21. Vamos dar sequência aí a esse assunto. Como eu falei para vocês, está sendo divulgada no dia 13 de outubro de 2020. E nós estamos aí utilizando o verbo modal, o modal verb, ou a expressão have to, que dá a ideia de obrigação de fazer algo, de ter que fazer algo, de ter a necessidade de fazer algo, necessitar fazer algo. E nós estamos utilizando ele aonde? No simple present. Estamos utilizando ele aí no simple present. Além dele, no simple present, estamos utilizando ele acrescido de um secondary verb, um verbo secundário. Lembrando que esse verbo secundário ele sempre vem no infinitivo, né, galera? Ou seja, com aquele to antes do verbo. Certinho? Lembrando que na aula anterior nós vimos na forma afirmativa e nós vamos aqui agora para a forma negativa, certo? Nós vamos aqui para a nossa negative form, certo? Vamos aqui, vamos ver como é que a gente forma, né? A gente vai precisar, galera, na negativa dessa expressão aqui, aqueles verbos auxiliares que nós utilizávamos naqueles outros verbos lá, né? Que não eram um verbo to be, por exemplo, o verbo to go, o verbo to have, e não me lembro quais mais. Mas a gente utilizava na negativa essa galera aqui, né? Ó, o do, dependendo do pronome ou do substantivo, e também utilizávamos o das, dependendo do pronome. Como é uma negativa, nós vamos utilizar a partícula negativa not, certinho? Lembrando que eu também posso contrair essa galera, pegar o do not, juntar tudo e formar don't, e pegar o does not, juntar tudo e ter doesn't. Tá bonzinho? Certo? Aí na formação eu vou colocar o have to e vou colocar o secondary verb, né, no infinitivo, que é o to, e o verbo sem mudança alguma. Ok? Vamos adiante. Vamos adiante aqui com alguns exemplos. Vamos adiante aqui com alguns exemplos na forma negativa.
Vamos começar com I, né? Eu. Como é que inicia-se essa frase aí? Vamos ver aqui. Eu não tenho que estudar. Eu não tenho que estudar. Como é que ficaria isso aí, né? Vamos usar a forma completa. I do not have to study. Eu não tenho que estudar. I do not have to study. Lembrando que esse do not também pode ser contraído de modo a ter don't, certo? Eu posso utilizar ou um ou outro. Vamos para o segundo exemplo. Em vez de utilizar um pronome, vou utilizar aqui, ó, o nome de uma mulher. Beta, certo? Um nome não tão comum, mas é o nome de uma mulher. Como é simple present, vou utilizar esse verbo auxiliar aí, né? Só que aqui, como beta está substituindo, está fazendo referência à terceira pessoa do singular, o mesmo que she, né? Eu utilizo does, que pode ser does not, ou se eu quiser contrair, eu tenho o doesn't. Beleza? O have to vem sem mudança. E até aqui eu tenho que beta não tem que. O beta não precisa de. Ok? Que seria aí, vamos supor. Beta não precisa, o beta não tem que... Deixa me ver. Ir ao trabalho hoje. Ir ao trabalho hoje. Beta does not have to. Como é ir? Go to work today. Beta não tem que ir ao trabalho hoje. Beleza? Vamos para a sequência aqui com outro exemplo. Deixa eu ver. Vamos usar outro pronome aqui, né? Vai variando. We, que é nós. Não é isso, galerinha? Como é plural, verbo auxiliar vai ser o do, né? Partícula negativa. Not, que pode ser substituída pela contração don't. Opa, don't. Aí nós temos na sequência o have to. Certinho. E nós temos o verbo aí, né? Vamos pensar. Nós não temos que... Deixa me ver. Nós não temos que... deixa me ver aqui. Nós não temos que fazer dieta. Nós não temos que fazer dieta. We do not have to. Nós não temos que fazer dieta. Nós não temos que fazer dieta. We do not have to make a diet. We do not have to make a diet. Nós não temos que fazer dieta. Beleza? Vamos adiante. Vamos usar aqui substantivo também para substituir pronome. Minha família, my family. Lembrando que my family é só uma, singular. E se eu estou falando para alguém dela, ela vai ser uma terceira pessoa. Se é do singular, nós temos o que, galera? Does not. Contraindo, né? Eu posso utilizar doesn't. Aí nós temos na sequência o have to. My family does not ou doesn't have to. Deixa me ver. Minha família não precisa ou não tem que se preocupar comigo. My family does not have to worry
about me. My family does not have to worry about me. Beleza? Então é basicamente isso, galera. Acho que ficou bem claro. Caso surjam aí alguma dúvida, falem comigo aí no grupo ou no privado, o que quer que seja. E façam aí o exercício 5 frases utilizando o verbo modal, o modal verb have to, no simple present, mais um verbo secundário, assim como foi ensinado aqui. Façam as 5 frases da maneira que vocês melhor acharem. Valeu, galera. Bye, bye.